Olá, sou o professor Antônio Carvalho. Na aula passada, nós aprendemos como que funciona o sistema de decisões e como podemos utilizar os ELIFs também para poder compor decisões com mais elementos, com faixas, né? E agora vamos fazer uma comparação para determinar quem ganhou em um jogo fictício. Tá? Imagina que há um jogo onde os personagens precisam empilhar blocos e aquele que empilhar mais blocos vence. E agora, como que a gente determina quem que ganhou? Para fazer isso, vamos imaginar que cada um desses blocos, dessas fileiras de blocos empilhadas aqui, é uma quantidade de blocos. Então, por exemplo, aqui nós temos 5 blocos, 3 blocos no do meio e 7 blocos no final. Assim, para o nosso cérebro é fácil, a gente bate o olho e fala, esse da direita ganhou, o terceiro jogador ganhou. Mas se a gente tivesse que transportar essa decisão para o computador, como que faríamos o computador pensar para saber quem que ganhou e quem não ganhou? Para isso, nós teremos que fazer comparações. Por exemplo, podemos colocar a quantidade de blocos do primeiro jogador numa variável chamada a quantidade do segundo jogador numa variável chamada B, e a quantidade do terceiro jogador numa variável chamada C. E aí nós vamos comparar as variáveis para saber se a variável A é maior que a variável B. E também, para que ela ganhe, ela além de ser maior que B, ela também precisa ser maior do que C. Então nós vamos testar essas variáveis, né? Testar se o A é maior que o B e maior que o C, ou se o B é maior que o A e maior que o C, ou se o C é maior que o A e maior que o B. Então, se isso aconteceu, se aconteceu a primeira situação, então quer dizer que o A ganhou. Se aconteceu a segunda situação, quer dizer que o C ganhou. Ou, desculpa, a segunda situação o B ganhou e a terceira situação o C ganhou. Vamos dar uma olhada no código, como que a gente pode fazer isso? Vamos testar aqui, vamos criar um código chamado quem ganhou. Aqui no nosso jogo, quem ganhou, nós vamos ter 3 valores. Para a gente não precisar queimar muito a cabeça, já vamos atribuir os 3 valores aqui. Pronto. Agora, para elaborarmos o teste, nós vamos usar aquele if e elif, para evitar ifs encadeados. Então a gente vai fazer aqui um if. Se o A, variável A, for maior que B, eu vou só mudar aqui para variável minúsculo, tá? Porque no Python é bonito usar minúsculo e variáveis que não são constantes. Quer dizer, o que não é constante, tirando a primeira letra da classe, tem que ficar em minúsculo. Então, se o A for maior que o B, a gente sabe que o A é maior que o B. Tá? Então, a gente precisa agora testar se ele também é maior que o C. Então, a gente coloca uma cláusula AND e testamos se o A, além de ser maior que o B, ele também é maior que o C. Ou seja, se o A for maior que o B e maior que o C, o A for maior que o C, então quer dizer que o A é o vencedor. Então a gente põe lá, jogador A é vencedor. É vencedor. Muito bem. Percebam que a gente está usando uma expressão aqui, uma expressão lógica, né, relacional, e aqui também uma expressão relacional. Tá? Então essa expressão relacional tem que ter os 2 termos e o operador, e aqui também 2 termos e o operador. Tá? Depois eu ensino um jeito da gente reduzir um pouco o tamanho dessa expressão. Se isso não acontecer, a gente vai fazer um outro teste. Elif. Vamos ver se o B é maior que o A e se o B é maior que o C. Se isso aconteceu, significa que o jogador B é o vencedor. Vencedor. Minha letra E está com defeito aqui no teclado. E se isso não aconteceu, vocês percebam que a gente está usando o elif. Por quê? Porque ele vai fazer esse teste aqui primeiro. Se esse teste não funcionar, ele vem para esse. Se esse teste de cima já funcionar, ele não tem o porquê executar os demais testes. Então, se o jogador A é o vencedor, eu não vou testar se o jogador B é o vencedor ou o C é o vencedor. Tá? Nós vamos fazer agora um outro elif para testar se o C é o vencedor. Então, se o C é maior que o A e se o jogador C é maior que o B.
Aí nós vamos dizer que o jogador C é o vencedor. É o vencedor. Muito bem. Se rodarmos esse código, vamos botar aqui um print início do jogo. Início do jogo. E um print aqui embaixo, fim do jogo. Se executarmos o código, a gente vai saber que o jogador C é o vencedor. Vamos testar? O jogador C é o vencedor. Muito bem. E se a gente, por acaso, rodar novamente esse código e o jogador A fizer 9 pontos ao invés de 3? Vamos rodar? Pronto, agora o jogador A é o vencedor. Então fizemos um código que acerta quem é o vencedor e quem é o perdedor. Só que tem um pequeno problema. Se houver um empate entre os primeiros jogadores, por exemplo, o A e o B, os dois fizeram 9, a gente vai ter um problema. Vamos ver? Ó, início do jogo e fim de jogo. Ele não conseguiu determinar o vencedor. Tá? Eu vou deixar para que vocês aumentem esses elifs aqui para determinar quais são os empates. E esse vai ser um exercício para vocês fazerem, que é para modificar esse código e encontrar se houve empates entre os primeiros jogadores ou se houve empate entre os últimos. Tá? Então façam essa modificação. Depois vocês vão fazer aquela ordenação de 3 números. Para isso, vocês terão que fazer os seguintes testes. Para testar qual dos números é o maior e mostrar em ordem crescente, vocês vão ter que testar se o primeiro número é maior que o segundo e se o segundo número é maior que o terceiro. Se isso acontecer, você vai exibir o terceiro, o segundo e o primeiro. Se não for, você vai testar se o primeiro número é maior que o terceiro e se o terceiro número é maior que o segundo. Se isso acontecer, você vai exibir o segundo número, que é o menorzinho, o terceiro número, que é o maiorzinho, o do meio, e o primeiro número, que é o maiorzinho. Entendeu? Então você vai fazer essas afirmações para poder mostrar os números em ordem. Então a ideia é você colocar 3 números, né? Coloque em variáveis primeiro, depois você pede para o usuário digitar para ficar mais legal, coloca os números nas variáveis e você vai mostrar esses números em ordem. Por exemplo, se a gente botar as variáveis A, B e C com os números 10, 5 e 8, ele no final vai exibir 5, 8 e 10. E para isso ele tem que saber qual dos 3 ele exibe primeiro, depois qual é o segundo, depois qual é o terceiro, e para isso você vai fazer esses elifs aqui. Tá bom? Boa sorte, senhores. Fechamos essa parte de decisões nessa aula e espero vocês na próxima aula, onde vamos falar de laços. Até breve.